Olá, gente, tudo bem com vocês? A aula hoje de nefrologia, eu vou passar uma atividade para vocês, referente às duas últimas aulas que eu passei, que tá lá no site da escola, tá? Então, assim, essas perguntinhas que eu passei é referente às duas últimas aulas, que é a aula 6, perdão, deixa eu só conferir aqui. Que é referente à aula 5 e à aula 6, tá? Então, se vocês quiserem ver as respostas e tudo mais, vocês podem ir checando nessas últimas aulas, tá? Ou podem seguir pelos slides que eu enviei para vocês. Então, eu vou passar essa atividade aqui agora e nessa aula eu vou fazer a correção das últimas atividades que eu passei para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Essa aqui vai ser a próxima atividade que vocês deverão entregar até o dia 14 de julho. Ai, gente, é 14 de agosto. Eu tô em julho ainda, Jesus amado. Desculpa. É de agosto, né? 14 de agosto. Desculpa, gente. Então, vocês deverão entregar até dia 14 de agosto as perguntas, né? As respostas das perguntas. Lembrarem de enviar por e-mail camilaprofteorema@gmail.com, tá? E aí aqui no caso estou dando 2 semanas para vocês fazerem e me entregar, tá? Então são essa atividade que vocês deverão fazer e me entregar, tá? Aí agora ai, gente, oh meu Deus. E aí agora eu vou fazer correção com vocês das últimas atividades que eu passei aqui nas videoaulas, tá? Eu passei até agora 3 atividades para vocês, tá? Nessas últimas videoaulas que eu passei de nefrologia. A primeira, que eu vou corrigir agora, é a que era para entregar até dia 29 de maio. E aqui estão as perguntinhas. Eu vou falando as perguntas e aí eu vou indo lá na parte onde estão as respostas para vocês irem vendo e acompanhando, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta foi: o que são glândulas suprarrenais e suas funções? Quais hormônios elas produzem? Aí está aqui a resposta. Ai, não tá. Ah, tá. Não apareceu. Então, o que são glândulas suprarrenais? O que são glândulas suprarrenais e as suas funções? Aqui, ó. A glândula suprarrenal, elas estão envolvidas, né, por uma cápsula fibrosa e um coxinho de gordura. Elas são compostas por um córtex e uma medula suprarrenal. Igual tá na imagem aqui, ó. Essas glândulas suprarrenais, elas ficam aqui, logo em cima dos rins, tá? São duas, nós temos a direita e a esquerda, e elas são formadas por um córtex e por uma medula suprarrenal. Bom, a glândula suprarrenal, ela tem a função de produzir hormônios, tá? Então, a principal função dessas glândulas é a produção de hormônios. Quais são esses hormônios que elas produzem? Bom, o córtex da medula, o córtex da glândula produz hormônios como cortisol e aldosterona. E a medula suprarrenal produz hormônios como a epinefrina e a norepinefrina, tá? Agora, que a próxima pergunta é: o que é glomerulonefrite? Cite os sintomas e tratamento da doença. Então, a glomerulonefrite está nessa aula. Oxi. A glomerulonefrite, né, gente? Não sei se vocês lembram, mas é uma inflamação do glomérulo, tá? Onde o glomérulo, ele é a unidade funcional do rim, formado por emaranhados capilares.
vindo de artérias, onde ocorre a filtragem do sangue e a formação da urina. Mas aqui, ó, a glomerulonefrite é simplesmente a inflamação desse glomérulo, tá? Qualquer tipo de inflamação, pode ser por bactérias, pode ser por vírus, pode ser por, dependendo, pode ser até fungo, tá? Mas geralmente aí é por bactérias ou vírus que vai levar à inflamação do glomérulo, tá? Cite os sintomas e tratamento da doença. Sintomas: hematura, que no caso é o sangue na urina, edema, azotemia, que é uma grande concentração de ureia e outros resíduos que estão presentes no sangue, que é tóxico para o nosso sangue, proteinúria, grande quantidade de proteínas na urina, hipertensão, e no caso dos pacientes que estão com a forma mais grave, né, da doença, pode ter cefaleia, mal-estar e dor nos flancos, tá? Que é aqui nas costas, onde estão localizados, nessa região onde está localizado os rins, tá? Quais são os tratamentos da doença? Se caso for bactérias, né, antibióticos, corticosteroides para poder controlar a inflamação, diuréticos podem ser utilizados, porque para retirar o edema, né, se está afetando o glomérulo, que é uma parte tão importante dos nossos rins que tem a função de filtrar, e ele não está filtrando, a pessoa ela vai inchando. Então, toma-se diuréticos para controlar esse edema e antipertensivos, se caso aí, no caso a doença estiver levando ao sintoma como uma hipertensão, tá? Diminuir a ingestão de proteínas, de sal e de líquidos e controlar rigorosamente a pressão arterial, tá? E a próxima pergunta foi: o que é síndrome nefrótica? Cite suas principais características e os tratamentos. A síndrome nefrótica, ela não é uma doença, mas sim um conjunto de doenças que vão acometer os rins. Então, por exemplo, um conjunto de doenças como o paciente tem glomerulonefrite, pode ter diabetes, a amiloidose do rins, que eu expliquei para vocês, a amiloidose são proteínas que vão encapando, né, assim, que vão acumulando em determinadas regiões, que aquela região está tão cheia de proteína que ela não consegue exercer a sua função, digamos assim, tá? Outras causas, né, que pode levar à síndrome: trombose de veia renal, medicamentos como aspirina, Voltaren, tá? Então, lembre-se que não é uma doença e as causas que podem levar são todas essas que eu citei aqui para vocês, tá? Cite suas principais características e tratamentos. Então, aqui, ó, a síndrome ela é caracterizada por proteinúria, perda excessiva de proteínas através da urina, hipoalbuminemia, nível baixo de albumina no sangue, e hiperlipidemia, que é o nível alto de colesterol no sangue, tá? Como tratamento, é isso mesmo, né? E os tratamentos, identificar, né, o que está causando a doença, a síndrome, né, perdão. Medidas clínicas devem ser utilizadas, né, para reduzir a proteinúria e para melhorar a conservação renal do paciente. Tratamento inicial pode ser utilizado corticoide, com, né, qualquer outra doença renal, né, se ela não for tratada, pode evoluir aí para a perda total da função dos rins, né, no caso levar a uma insuficiência renal crônica. Das crianças que são acometidas, 80% conseguem, isso aqui no caso não entraria como tratamento, né, mas aqui, ó, o critério de cura é considerado a ausência da manifestação da doença por um período de 5 anos. Então, assim, o principal tratamento mesmo é controlar o que está causando a doença, né? Se é diabetes, se é glomerulonefrite, qualquer doença que for, que está levando, né, a síndrome, e tentar reduzir a proteinúria e o corticoide, tá? Aqui foram essas perguntas, tá? Foram só essas 3 perguntinhas. Aí a próxima pergunta aqui foi... o que é insuficiência renal? Diferencie insuficiência renal aguda de insuficiência renal
crônica. Bom, insuficiência renal é uma condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar todas as suas funções básicas, tá? Aí aqui, ó, a insuficiência renal pode ser aguda, quando ocorre súbita e rápida perda de função renal, ou crônica, quando a perda ela é lenta, progressiva e irreversível. Ou seja, a diferença entre a aguda e a crônica está aqui, né? Uma, ela é súbita e rápida, com perda de função renal, e a crônica, no caso, é uma perda mais lenta, progressiva e irreversível. A aguda já pode ser reversível, tá? Cite as fases da insuficiência renal aguda e o seu tratamento. Bom, as fases da insuficiência renal aguda são essas 3 fases aqui, ó. Período de oligúria, onde tem-se o aumento de concentração sérica da ureia, creatinina, ácido úrico, potássio e magnésio. Logo após o período de oligúria, vem um período de diurese, que é quando o volume urinário aumenta, os valores laboratoriais param de aumentar, ou seja, para de aumentar a quantidade de ureia, creatinina, ácido úrico, potássio, o que vai indicar que a filtração glomerular começou a se recuperar. E aí vem um período de recuperação que pode levar de 3 a 12 meses, onde os valores laboratoriais ficam a nível normal, tá? Como tratamento, nós temos aqui tratar a causa subjacente, o que pode estar levando à insuficiência renal aguda, porque igual eu citei aqui, pode-se vir aí de septicemia, pode-se vir de anemia, redução do volume sanguíneo. Então, assim, tratar a causa subjacente e manutenção do equilíbrio hídrico é extremamente importante. Pesar o paciente diariamente, controle hídrico, comunicar presença de edema e surgimento de veias, né? Engurgitamento, perdão. Verificar os valores laboratoriais, né? Os níveis de ureia, creatinina, proteína transferritina e ferro. Tratamento medicamentoso, no caso, pode ser utilizado diuréticos, que vai aumentar a liberação de urina e vai liberar mais o excesso de sódio e água que está no nosso corpo. Hemodiálise pode ser feita, as diálises podem ser feitas. Pressão sempre, né? Insuficiência renal, tanto aguda quanto crônica, está sempre observando a pressão arterial. Terapia nutricional também, né? Comer, tá avaliando aí a questão de comer alimentos com proteínas e alimentos que contenham potássio. E aqui, no caso, entraria com os cuidados de enfermagem, que pode entrar um pouco com o tratamento também, né? Que estar sempre observando o controle hídrico do paciente. Entraria o que a gente já falou, né? Diálise, né? Orientar, né? A importância da colaboração, da sua colaboração, né, dos profissionais no tratamento e também do paciente, tá? Apoio psicológico, medicamentos, enfim, isso aqui entraria mais nos cuidados de enfermagem, mas os tratamentos são esses que eu citei aqui. Cite os sintomas e tratamentos de insuficiência renal crônica. Cite os sintomas. Então, aqui, ó. Como sintomas de insuficiência renal crônica, né? Nos primeiros estágios pode ser assintomática, como eu já falei com vocês, o paciente pode ficar ali alguns anos sem perceber que tem, de repente, né? É aquele susto. Ela pode ser tão lenta que os sintomas não aparecem até que o funcionamento dos rins seja menor que 1/10 do normal, ou seja, chegar aqui na fase 4, tá? Ou seja, os rins conseguem filtrar pouquíssima coisa de sangue, ou seja, quando a pessoa percebe, ela já costuma estar com o funcionamento dos rins completamente comprometido. Então, aqui, ó, como sintomas cardiovasculares, o paciente dos rins, né, a pessoa que tem insuficiência renal crônica, ela vai ter sintomas cardiovasculares, dermatológicos, gastrointestinais e neurológicos. Então, como sintomas da parte cardiovascular, o paciente vai ter hipertensão, pode ter insuficiência cardíaca, edema pulmonar, pericardite, tá? Eu expliquei para vocês nessa aula. Como sintomas a parte dermatológica, prurido intenso, muita coceira, né? Igual tá aqui
nas costas desse paciente. Sintomas gastrointestinais, pode-se ter anorexia, náuseas, vômitos. Sintomas relacionados com neurológicos, pode ter alteração do nível de consciência, agitação, contratura muscular, fraqueza e fadiga e convulsões, tá? Isso tudo por conta de insuficiência renal crônica. Aqui eu já falei para vocês. E aí aqui, quais são os tratamentos, né? Principal coisa, controlar pressão arterial, sempre, tá, gente? Porque se os rins não estão funcionando, não estão filtrando sangue, o sangue está ali acumulando na parede das artérias e acaba aumentando a pressão arterial, né? Então, sempre controlar a pressão arterial. Alguns medicamentos podem impedir que a quantidade de eletrólitos fique alta no sangue, tá? Então, pode ser utilizado alguns medicamentos. Por exemplo, a terapia farmacológica pode ser utilizado ferro suplementar, sulfonato de poliestireno sódico, antipertensivos, anticonvulsivantes, tá? Como terapia nutricional, que é extremamente importante para esses pacientes, é a restrição de proteínas, tá? Então, assim, consumo de proteínas de alto valor biológico, então tem que estar sempre controlando esse consumo de proteínas. Quando a gente fala de terapia nutricional, a gente acha que é sempre importante vocês lembrarem do nutricionista, tá? Então, pacientes que têm essas patologias, né? Sempre é bom ter um acompanhamento de um nutricionista para estar avaliando essa questão desse consumo de proteínas, tá? Ou de qualquer coisa, né? Igual, por exemplo, uma dieta equilibrada de potássio, então tem que estar avaliando a quantidade de potássio, de fósforo, tá? Tem que ter sempre um controle, tá? Então, aqui essa dieta equilibrada de potássio, fósforo, suplementação de vitaminas e ingestão de 500 a 600 ml de líquidos mais o débito urinário de 24 horas do dia anterior. Isso tudo para poder manter o equilíbrio, o balanço hídrico no corpo, né? Então, se tem uma restrição da quantidade de líquido que se deve beber, tá, gente? Porque senão a pessoa fica tomando muito líquido, ela vai inchando, tá? Então, tem um controle aí da quantidade de líquido, tá? Outra coisa primordial é a diálise, né? A gente tem a hemodiálise ou a diálise peritoneal, que eu vou explicar para vocês da diálise peritoneal na próxima aula, tá? E é isso, tá? Aí aqui a próxima pergunta foi... cadê? Como avaliar se o paciente está com depressão ou algum transtorno psicológico, tá? Eu vou colocar aqui para vocês que eu passei uma aula para vocês só sobre esses transtornos, né? Aqui, ó, gente. Então, como avaliar se o paciente está com depressão ou algum transtorno psicológico? Essa aqui foi aquela aula de riscos psicossociais que eu passei para vocês, tá? Essa pergunta, como se avalia se o paciente está com depressão ou com transtorno, vai muito assim, vai muito de cada paciente, mas geralmente, tá? Esses indivíduos, né, eles começam a faltar de sessões, tá? Param de ir às sessões, não tomam corretamente os medicamentos ou não seguem as orientações que dizem respeito à dieta e às restrições hídricas, tá? Então, o paciente não cuida, tá? Ele começa a não cuidar dessas situações, tá? Outra coisa que, olha, 4 situações são descritas como as mais importantes no comportamento suicida. Ou seja, observa-se aí nesses pacientes um aumento na prevalência de transtornos depressivos, ou seja, a pessoa vai ficando mais quieta, mais isolada, né? Mudanças psicobiológicas, né? Dessas mudanças no corpo, em que afeta o psicológico, aumento no número de estressores sociais, de fatores, né, por fora, que são estressores que acaba aumentando esse quadro depressivo do paciente. E
mudança nos padrões de aceitação de comportamentos suicidas e aumento na disponibilidade de modelos suicidas, né? Então, acaba que a pessoa, ela acha que suicidar é a melhor forma de conseguir tratar, né, essa situação. O que é muito triste, né, gente? Aqui, ó. Então, aqui, ó, os doentes renais crônicos apresentam importantes fatores para desenvolver depressões e cabe à equipe suspeitar e avaliar situações de risco que agem no seu tratamento. Então, é muito isso, tá, gente? Essa pergunta... Deixa eu tirar aqui. Então, essa pergunta aqui, né? Como avaliar se o paciente está com depressão ou algum transtorno psicobiológico, né? Psicológico, no caso, também. É avaliar isso mesmo. Se o paciente está fazendo os tratamentos corretamente, se eles estão indo lá fazer, no caso, o paciente fazer hemodiálise ou a diálise, né? Se ele vai lá, tá tendo essa manutenção, né, constante, né? Tá tendo o acompanhamento de um profissional, que é muito importante. Entra muito nisso, né? Ver como é que tá, como conversar com a pessoa, né? Ver como está o ânimo da pessoa, né? Isso tudo aí entraria como essa questão de avaliar mesmo, né? Como que tá a parte psicológica do paciente, né? Conversar é sempre importante, ver, né, se ele está indo lá nos horários que foram marcados corretamente. Então, sempre tem um acompanhamento mesmo, tem que ter com esses pacientes, porque realmente a situação não é fácil, ter que lidar com esse tipo de doença, né? Que acaba que cria uma dependência, né, da pessoa. Aqui agora, a próxima pergunta que foi essa atividade que era para entregar até dia 26 de junho, que era, aqui, ó, o que é diálise, né? Aí eu tenho a aulinha aqui do que é diálise. Eu coloco para vocês verem. Ai, gente. Então, aqui, olha, o que é diálise? A diálise, ela remove resíduos e os líquidos do seu corpo que os rins não são capazes de remover. Então, acaba que a diálise, ela tem uma função de filtrar, né, o sangue, de retirar resíduos e líquidos do nosso corpo, tá? Isso seria a diálise, tá, gente? Quais os tipos de diálise? Nós temos a hemodiálise e a diálise peritoneal, tá? Que nós vamos falar na próxima aula sobre diálise peritoneal. O que é membrana semipermeável de diálise? A membrana semipermeável, ela que separa separa o sangue do líquido de diálise, tá? E aí essa membrana, ela vai permitir a passagem de algumas substâncias, mas não de outras. Ou seja, ela permite que passe ali substâncias que a gente está precisando no nosso corpo e não de outros caso a gente não precise, tá? Então, aqui permite que os resíduos, a água, os eletrólitos e outras substâncias sejam removidos do sangue para o líquido de diálise. E, por vezes, no sentido oposto, né? Manda ali, às vezes o paciente precisa de algum resíduo, né? De algum eletrólito, manda para o corpo também. Tudo isso através de um processo designado por difusão, tá? E aqui, quais os princípios da diálise? Quais os princípios da diálise? No caso, seria isso também, né? Seria mais ou menos o que é a diálise, que é, independente de qualquer tipo de tratamento de diálise que é utilizado, o objetivo é remover os resíduos tóxicos, remover os líquidos em excesso, corrigir os desequilíbrios eletrolíticos e corrigir o pH do corpo, tá? Esses aqui são os princípios da diálise, tá? Acabou. E tem esse aqui também, né, no caso. É o que a gente falou, gente, seria aquilo lá mesmo, tá? Que é a diálise deixando de substituir várias funções dos rins,
mas é aquilo mesmo que a gente falou, é considerado, tá? Tá uma forma resumida de falar tudo isso aqui, tá? Hoje a aula vai ser só a responder essas perguntas, relembrando, né? Vocês de fazerem atividade que eu passei no início dessa aula, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me falar. E na próxima aula nós vamos entrar na parte de diálise peritoneal, tá? E acho que é só aí, depois de finalizar a aula, respondo essas perguntas que eu passei para vocês. E é isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço para vocês, gente. Um beijão e boa semana.